Olá, eu me chamo Vitor, eu sou enfermeiro, formado pela UFAL. Atualmente trabalho no Hospital Santa Rita e Maternidade Santa Olímpia. Destaco na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e no Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica. E venho participar dessa semana de enfermagem, trazendo algumas contribuições relacionadas ao monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. E vou falar também sobre algumas medidas básicas para prevenção, especialmente no contexto de assistência hospitalar. Como temos vivido, os tempos atuais são muito difíceis. A infecção causada pelo novo coronavírus tem causado um adoecimento populacional muito importante, muito severo. Muitas mortes têm acontecido, muitos problemas no sistema de saúde, muitas questões sociais. Enfim, é uma situação difícil, mas é nessa situação que a gente pode encontrar possibilidades reais que nos ajudam a trabalhar e prestar uma assistência adequada. Existem possibilidades de enfrentamento das situações e condições problemáticas causadas pelo novo vírus, e é sobre essas possibilidades que eu gostaria de contribuir com algumas observações, trazendo para a pauta algumas das principais definições para assistência de enfermagem, não só de enfermagem, como para assistência de um modo geral, para a saúde, para a atenção, bem como trazer algumas reflexões também. Então, é o seguinte, antes de adentrar naquilo que é específico acerca do monitoramento dos casos e antes de falar sobre as medidas básicas de prevenção, eu destaco algumas reflexões. A primeira é sobre a importância do conhecimento. Antes de enfrentar uma pandemia como esta, é importante conhecer do que se trata. Que tipo de vírus é este, quais os mecanismos de ação e como se dá o adoecimento e a transmissão. Vale ressaltar também que é importante conhecer as possibilidades de organização profissional, da assistência e dos serviços. Por que é que eu trago essa primeira reflexão que fala sobre a importância do conhecimento? Porque muitas são as informações que circulam, seja pela rede social, especialmente pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, mas não necessariamente essas informações são verdadeiras. E ao invés de servir para edificar o nosso conhecimento, ao invés de servir para nos ajudar a construir um conhecimento sólido e importante, essas informações servem mais para causar pânico. E vocês têm visto, e eu também, que muitas foram as informações que circularam no início em que foi deflagrada a pandemia, e essas informações continuam sendo divulgadas. Então é importante que a gente entenda que as informações que a gente recebe não necessariamente são informações reais, são informações verdadeiras. Para isso, a gente tem que ter a responsabilidade de buscar o conhecimento através de referências que sejam importantes. Outra reflexão que eu trago tem a ver com a importância do envolvimento e do comprometimento. Nós, profissionais da saúde, como eu digo, não fizemos um juramento para trabalhar em situações paradisíacas, situações fáceis. O nosso juramento nos incumbe a trabalhar em situações complexas, difíceis, desafiadoras e problemáticas, com o objetivo de oferecer uma assistência de qualidade e contribuir para salvar vidas. A gente deve se envolver com responsabilidade. Por que é que eu digo isso? Porque é comum a gente encontrar nos serviços profissionais que terceirizam responsabilidades, mas não necessariamente as assumem. E isso não é importante para a assistência. Isso não é importante para o conhecimento e para a atenção realizados pelos profissionais. Se você é profissional de saúde, se você é estudante, você sabe das suas responsabilidades e é importante que você as assuma, porque isso vai facilitar o desenvolvimento dos processos. Outra reflexão que eu trago tem a ver com a esperança.
a máxima da esperança em dias melhores. Como a gente sabe, a humanidade não enfrenta uma crise como esta pela primeira vez. Muitas situações adversas do ponto de vista epidemiológico aconteceram na história da humanidade e que cada uma dessas situações tiveram um começo, um meio e um fim. E é importante que a gente entenda que, por mais difícil que seja a situação, se nos unirmos, se cada um fizer a sua parte, a gente vai sair dessa situação adversa sem tantos problemas. E como diz a mensagem bíblica, depois da tempestade vem a bonança, né? Então é importante que a gente saiba enfrentar essa tempestade, porque a gente vai passar por ela e a gente vai conseguir avançar. Tem uma frase que diz o seguinte: não há escuridão que resista a um simples raio de luz. Decidi acender a chama da esperança em minha alma. Qual é a sua opção? Qual é a minha opção? Será que, além de me revestir de conhecimento, eu me revisto de esperança? Vale uma reflexão que eu tenho trazido para o contexto da assistência, relacionada à embarcação e aos tripulantes que fazem parte dessa embarcação. Vamos imaginar uma embarcação que está navegando e, em um determinado momento, a tripulação percebe que parte da embarcação está comprometida. Há um furo e esse furo pode comprometer a embarcação ao ponto de fazê-la naufragar, ao ponto de fazê-la afundar. Então, a tripulação começa a se desesperar e a gritar por socorro, sem saber que tem capacidade de enfrentar essa situação. Aí eu digo o seguinte, que numa situação como essa, existem duas opções. Uma opção é a tripulação gritar, não resolver o problema e afundar junto com a embarcação. E outra opção é essa tripulação reconhecer as forças que tem, consertar o problema que pode fazê-los naufragar, fazê-los afundar, e manter a embarcação navegando para chegar ao seu destino. Eu acho, sabe, que no contexto da assistência é assim também. A gente enfrenta problemas sérios, mas ao invés de ficar se desesperando, a gente deve assumir a responsabilidade, darmos as mãos uns aos outros, para que a gente possa avançar. Então, eu trago essas 3 reflexões para que a gente possa perceber a importância do envolvimento, a importância da responsabilidade, a importância do compromisso que a gente assume enquanto profissional de saúde e falar também um pouco sobre a importância da esperança, que é uma luz que ajuda a iluminar os nossos caminhos. Agora vamos adentrar naquilo que é específico. Vamos falar sobre o monitoramento de casos suspeitos de infecção pelo corona e como esse monitoramento se dá em ambiente hospitalar. Antes de tudo, antes de falar sobre o monitoramento, é importante saber o que é um caso suspeito e o que é um caso confirmado. Por que é que eu digo isso? Porque ao longo da pandemia, a gente passou por conceitos que foram mudando ao longo do tempo. Antes, a gente tinha um conceito anterior que nos falava que um caso suspeito não era só aquele que apresentava sintomas respiratórios, mas precisaria ter contato com algum caso suspeito ou confirmado, ou precisaria também ter viajado para áreas endêmicas, onde ocorriam
onde ocorriam transmissões locais. Atualmente, a gente mudou o conceito de caso suspeito, porque a pandemia foi se alastrando, por assim dizer, e a gente foi observando que ao longo do tempo as transmissões passaram a ser locais em vários lugares. Por exemplo, Palmeira dos Índios foi caracterizada como uma cidade de transmissão local. Então, todos os indivíduos que chegavam à unidade de saúde apresentando sintomas gripais passaram a ser considerados casos suspeitos, porque foi identificado no município uma transmissão local sem que o transmissor tivesse viajado para áreas endêmicas ou tivesse tido contato com casos suspeitos ou confirmados. Os casos suspeitos dizem respeito apenas aos pacientes atendidos? Não. A gente sabe que nós profissionais que nos envolvemos no contexto da assistência também sofremos riscos. E o vírus ele não escolhe a quem acometer. Ele apenas acomete as pessoas que de alguma forma se tornam vulneráveis. E nós profissionais, por estarmos no contexto da assistência, a gente acaba sendo vulnerável também. Então, o monitoramento de casos suspeitos de infecção pelo corona no hospital se dá através da identificação, a partir da observação dos sinais e sintomas, se é profissional. Uma vez identificados os sinais e sintomas específicos de síndromes gripais, esse profissional deve ser afastado do trabalho por 14 dias e a partir do 8º dia, a contar do primeiro dia do início dos sintomas, ele deve se submeter aos exames específicos para a identificação ou não da infecção. Além de outros exames, ou a depender das manifestações clínicas, ele pode ser internado e receber o tratamento adequado. Se não é profissional de saúde, se é um paciente que chega à unidade em busca de atendimento, ele vai ser classificado a partir das manifestações e, a depender das manifestações, ou ele vai ser atendido ambulatorialmente, ou ele vai ser encaminhado para uma unidade de referência que receba o paciente para internar, ou se forem manifestações clínicas leves, ele será encaminhado para casa, onde deve manter o isolamento social por 14 dias, de modo que permaneça observando os sinais. Se piorar, ele precisa voltar à unidade de saúde para receber o tratamento adequado. No entanto, pessoal, o que caracteriza efetivamente o monitoramento é a notificação dos casos e a informatização dos dados para o acompanhamento. Um indivíduo, quando atendido e classificado como um caso suspeito, ele deve ser notificado pela unidade de atendimento que usa de instrumento próprio. Lá no hospital, nós temos um instrumento para captação dos dados relacionados aos pacientes. Então, nós desenvolvemos esse instrumento para ficar fácil de captar as informações e, posteriormente, recolher a ficha para informatizar os dados, para colocar numa plataforma chamada eSUS-VE, que é uma plataforma virtual, é um sistema de informação de vigilância epidemiológica, para onde vão as informações relacionadas aos casos suspeitos, de uma forma que a gente consiga integrar os 3 níveis, seja municipal, estadual ou federal. E é dessa forma, com essa integração de informação, que os indicadores são produzidos. E o tratamento dos pacientes é realizado, seja para a realização dos exames, seja para o descarte ou para a confirmação dos casos.
A infecção causada pelo novo coronavírus é considerada uma doença de notificação compulsória, ou seja, nós precisamos registrar obrigatoriamente a doença e passar essas informações para que sejam consolidados os indicadores. Além do sistema de informação que se envolve para realização dos registros e produção dos indicadores, a gente tem os fluxogramas de atendimento que servem para dizer como é que cada passo deve acontecer, desde a captação do paciente, considerado caso suspeito, até a consolidação dos dados, orientando os profissionais em relação à realização dos exames, seja teste rápido, como teste rápido para identificação de antígeno, ou teste rápido sorológico, ou a depender a utilização de SWAB para a coleta de material de naso e orofaringe. Existe um fluxo de atendimento relacionado aos sistemas que se envolvem para a produção dos dados, para a emissão dos resultados de exames realizados e tudo mais. Eu posso falar aqui, por exemplo, do GAL, que é um sistema gerenciador de ambiente laboratorial. Eu vou citar o exemplo de um paciente que foi submetido a um exame, a um teste rápido, ou a uma coleta por SWAB. Essa amostra ela deve ser encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública, que é o LACEN, fica lá em Maceió, para onde as amostras vão, a análise é feita e o laudo é emitido para o GAL, que é esse sistema gerenciador de ambiente laboratorial. E aí a unidade notificadora é quem faz esse acompanhamento dos resultados, passando não só para os pacientes, como para os serviços de vigilância epidemiológica. Tão importante quanto a utilização dos fluxogramas que nos orientam é a assistência nos níveis de organização do sistema de saúde. A gente sabe a importância da atenção primária à saúde para promoção e prevenção, e a gente sabe também a importância do nível secundário, do nível hospitalar, ambulatorial, para a internação e tratamento dos casos. Então, quanto mais consolidado você tiver esses níveis, melhor para a população, melhor para os profissionais, porque acaba que todo mundo é beneficiado por um sistema organizado e possível de funcionar para beneficiar a todos. Eu posso falar também agora sobre as medidas básicas de prevenção no hospital. Em ambiente hospitalar, existem intervenções para rotina de assistência que são úteis tanto para prevenir a disseminação a partir da transmissão infecciosa, quanto para controlar os casos. Algumas das medidas básicas estão relacionadas aos fluxos de assistência. O que é isso? Um fluxo de assistência ele prevê orientações sobre o atendimento aos casos suspeitos ou confirmados. Contempla desde a classificação dos casos, passando pela organização dos setores de assistência, até a definição dos exames, a notificação e monitoramento, bem como o tratamento. É um documento, um fluxograma é um documento que orienta os profissionais em relação à assistência que ele precisa dar, deixando claro quais são os passos dessa assistência e falando sobre a importância dela para o segmento hospitalar. Outras medidas de prevenção que a gente encontra no hospital são as normas e rotinas. Essas normas e rotinas, elas prevêem desde o atendimento inicial, atendimento admissional, até os setores de internação, isolamento e assistência propriamente dita. É importante que o hospital tenha suas normas e rotinas bem definidas
e que não espere situações de catástrofes ou endêmicas para se organizar. Vale ressaltar também que cada profissão deve ter suas normas e rotinas muito bem definidas, o que ajuda a desenvolver os processos assistenciais. Todo e qualquer hospital que preveja uma assistência de qualidade, ele deve ter normas e rotinas não somente bem definidas, como esclarecidas para todos os profissionais que fazem parte da sua realidade. Existem instituições que não têm normas, que não seguem rotinas pré-estabelecidas e que o contexto de assistência é bagunçado. Nem os profissionais conseguem se envolver, nem a instituição consegue organizar os processos. Então fica difícil prestar uma assistência assim. Outras medidas de prevenção dizem respeito à utilização de instrumentos. Em ambiente hospitalar você vai ver um instrumento muito utilizado, que é o checklist, a partir do qual eu consigo organizar a assistência, prevendo os dispositivos que o paciente precisa usar e a importância desses dispositivos para a manutenção da sua saúde. Outros instrumentos importantes, e nós da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do ponto de vista das infecções, somos responsáveis pela elaboração desses instrumentos, são os procedimentos operacionais padrão. Procedimentos que organizam as práticas, mantendo um padrão que é considerado importante para a qualidade da assistência. Eu posso usar o exemplo do Hospital Santa Rita e dos procedimentos operacionais padrão que a gente desenvolveu e durante o período da pandemia foi desenvolvendo a partir daquilo que precisava ser atualizado e desenvolvido. Por exemplo, lá no hospital nós temos o procedimento operacional padrão sobre a utilização, reutilização, acondicionamento e descarte da máscara N95, que é uma peça facial filtrante. Nós temos procedimento operacional padrão sobre transporte de paciente, sobre paramentação e desparamentação em procedimentos geradores de aerosóis, POP sobre paramentação e desparamentação em procedimentos não geradores de aerosóis, POP sobre a limpeza e desinfecção de superfícies, POP para o atendimento nas recepções, para triagem, para classificação dos casos, POP para o manejo de corpos no pós-mortem, além de outros documentos como o quadro de indicações de EPI, conforme os procedimentos a serem realizados, e outros documentos para manejo dos casos. São documentos importantes, são documentos que facilitam as práticas profissionais. Eu tenho dito que tão importante quanto a utilização desses documentos é a consciência do profissional que utiliza esse instrumento ou os demais instrumentos à sua disposição para qualificar a assistência que ele está prestando. Vale ressaltar que tudo isso deve ser promovido na perspectiva, seja da educação em saúde, entre profissionais e pacientes, entre profissionais e acompanhantes, entre profissionais e visitantes, seja na perspectiva da educação continuada, que são processos educacionais que acontecem entre os profissionais. A gente tem utilizado muito essa forma de educação no que diz respeito à necessidade de atualização das práticas, seja também na perspectiva da educação permanente. Eu particularmente gosto muito da perspectiva da educação permanente, porque muito mais que compartilhar o conhecimento, muito mais que compartilhar as informações atualizadas sobre as práticas da assistência em saúde, essa forma de educação ela é reflexiva. E por ser reflexiva, ela tem um potencial impulsionador. Ela nos impulsiona a admitir processos de transformação no nosso espaço de trabalho. Então, são formas de educação que fazem parte das medidas de prevenção e controle da disseminação das infecções em ambiente hospitalar e que fazem parte do nosso dia a dia, nos ajudando a fortalecer a assistência, a fortalecer o serviço. E aí eu digo o seguinte, pessoal, que tão importante quanto as capacitações
tão importante quanto os treinamentos e todas essas definições, é a sensibilidade dos profissionais, seja da assistência direta, seja da assistência indireta, em desenvolver conscientemente as recomendações para qualificar a assistência. Eu tenho ouvido ao longo desses dias muitas solicitações de profissionais. Entre as solicitações, estão aquelas relacionadas à utilização do EPI. Então, o profissional diz o seguinte: olha, eu quero EPI. Aí eu lanço uma reflexão. Eu digo o seguinte: tudo bem, você quer um EPI, mas você sabe usar adequadamente um EPI? Porque a questão dos EPIs não diz respeito à utilização nem à presença do EPI em estoque, mas à capacidade do profissional em saber utilizar esse equipamento. O profissional chega e diz assim: olha, eu quero confirmar um diagnóstico. Se você quer confirmar um diagnóstico, você é capaz de perguntar, você é capaz de elaborar uma boa anamnese que te levará ao diagnóstico. Outros profissionais dizem assim: eu quero trabalhar numa estrutura ideal. A reflexão que eu lanço é: numa estrutura ideal, ideal seria a sua prática? Então, eu trago mais essas reflexões relacionadas à utilização dos EPIs, relacionadas à necessidade de confirmação do diagnóstico, relacionadas ao querer trabalhar numa estrutura ideal, para que a gente observe os nossos hábitos, as nossas capacidades. Eu lembro de uma frase do professor Cortella, esse grande filósofo e educador, que diz o seguinte: eu preciso fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Então é importante que nesse contexto a gente observe aquilo que é válido para fortalecer a nossa prática, de uma forma que a gente não deixe de fazer aquilo que é importante, que depende de nós. O que é que você acha? Bem, eu paro por aqui. Espero ter contribuído com as discussões. Espero ter sido claro. E continuo à disposição. E desejo a todos uma feliz semana de enfermagem, apesar dos pesares, apesar da situação. E que a gente possa caminhar cada vez mais para aquilo que é ideal no contexto da assistência à saúde humana. Grande abraço e fiquem com Deus.